Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom, estamos conversando acerca da palavra nessa manhã. Graça e paz, presbítero Lucas, bom dia. Graça e paz, apóstolo, bom dia você aí de casa. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Você que abre as portas aí da sua casa, né, através da Rádio Sudoeste, através do YouTube, do Facebook. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Jesus, em uma parábola, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no versículo 9, ele fala algo que hoje me confronta bastante, né? Eu vou falar da nossa classe de hoje, presbíteros, pastores, né? Esses discípulos de Jesus. A palavra do Senhor, quando fala de discípulo, fala que eles carregam alguma coisa que não beneficiam a si mesmos, que não há uma promoção pessoal e que, na verdade, esse discípulo propaga aquilo que é o evangelho da cruz. Ele diz assim: Jesus também contou esta parábola para os homens que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros, né? 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu, outro cobrador de imposto. O fariseu ficou de pé, orou sozinho assim: ó Deus, te agradeço porque não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral, como as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Esse é o discurso do cara que é top, né? Versículo 13. Mas o cobrador de imposto ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Jesus termina dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Hoje nós temos na nossa igreja, né, algumas escolas, estamos aí confrontados em amor, é uma escola, não é um culto, acontece segunda-feira, e a gente vê ali o poder e a presença de Deus em cada momento, né, uma igreja lotada para uma escola, isso é lindo demais. Mas quando a gente vai vendo a construção de Jesus acerca daquilo que é o evangelho, de que forma ele olha e vê as pessoas, ele dizendo: maior é aquele que serve, confrontando os discípulos. Quando a mãe, né, de 2 deles chega: Jesus, olha só, eu queria que os meus 2 filhos, um sentasse à sua direita, outro à esquerda, quando o senhor chegasse até o trono. E Jesus fala: eles não são capazes de suportar. Não aguento. A ideia que vocês estão tendo de trono, a ideia que vocês estão tendo de promoção, está totalmente errada naquilo que é o evangelho da cruz. Hoje, quando eu observo muito isso. Uma vez eu estava almoçando no restaurante, o rapaz chegou para mim e falou assim: é prazer, eu sou fulano de tal, aí falou o título que vinha antes, pastor fulano de tal, teólogo, e foi falando aquilo que era os títulos que ele tem. Dele. E eu olhei assim: prazer, cristiano. E a gente vai vendo, Lucas, nesse tempo, algumas construções que estão muito longe de agradarem o coração de Deus. Aí a gente vai ver agora um monte de líder que está com pesado de coração, sentindo dores, dificuldades, angústias. Por quê? Se ele não tem muito like naquilo que é a página dele da internet, ele está preocupado com isso. Se ele não tem muitos discípulos seguindo a ele, dizendo, batendo palma nas doideiras que ele fala e acredita, ele está entristecido. Jesus fala assim: esse cara que nem olha para o céu, bate no peito e fala assim: ó, tem pena de mim porque eu sou pecador. Esse, com tudo aquilo que ele no coração sente que é pecador, que tem dificuldade, etc., volta para casa em paz. E aquele que está cheio de soberba, engrandecido naquilo que é a construção de sua vida, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou muito bom, esse aí volta para casa do mesmo jeito que foi orar. Apóstolo, esse texto a gente pode entender também com as pessoas que estão preocupadas com o que os outros vão falar, né? Esse fariseu chegou lá, aqui ele estava orando num local que teoricamente é público, né? Para estar os dois ali nessa conjectura. Então, se eu falar aqui, meu irmão, que eu de repente faço alguma coisa errada, como que as pessoas vão me olhar? E aí ele preocupado com isso: não, eu sou o cara nessa autopromoção, né? Porque aqui, na verdade, essa oração não foi para Deus, né? Foram para as pessoas que estavam ouvindo ele ali próximo. Por aí. Essa oração não foi para Deus, não foi uma conversa dele. Era uma fala de autopromoção, exatamente. E a gente vê muitas vezes isso sendo replicado, né, apóstolo? O senhor, em alguns questionários que o senhor passou nessa escola, tem algumas perguntas ali que são bem confrontantes, né? Sobre se você participa, se você é assíduo, se você é dizimista fiel ou não. E ali a gente vê, às vezes, algumas situações que, se a gente não tiver realmente firmado em Deus,
né, essa autopromoção, a gente pode também, não, isso aqui eu sou o cara, eu sou bom, e então realmente, ali, eu cumpro todos os requisitos aqui, então eu sou bom demais, né, já me leva pro céu, manda carruagem de fogo, porque aqui já tá pouco pra mim. E aí, quando na verdade, essa parábola que Jesus fala, a intenção que ele quer é justamente nos levar para esse cobrador de imposto, né, que nós tivemos essa oração igual a dele. Porque se a gente estiver perante Deus achando que nós somos bons, a gente está bem distante daquilo que é o ensinamento da palavra. Né? Porque a Bíblia vai falar o tempo todo que nós somos pecadores, que nós não somos nada sem a misericórdia de Deus, que sem Deus a gente não consegue dar um passo. E aí, se a gente tem essa fala de que não, Deus, eu sou bom, eu sou o cara, eu dou o dízimo, né? Como se isso fosse alguma coisa que... Não, eu sou melhor que os outros porque eu cumpro os princípios. Aí é o básico. Se você não está cumprindo o básico, então aí que tá errado o problema, né? Mas a intenção aqui é justamente a gente entender a posição que nós precisamos ter, o nosso coração precisa estar num local dessa dependência de Deus, porque senão a gente vai estar dependendo aqui do que a gente faz, não que Deus pode fazer nas nossas vidas. Algumas pessoas chegam para nós, né, e falam assim, eu nasci no berço evangélico, eu nasci na igreja, né? E eu normalmente respondo que o Satanás nasceu no céu. No céu. Né? Que nascer na igreja, ser filho de pastor, né? Nada disso justifica que essas pessoas serão pastorizinhos ou a permanência naquilo que é a igreja. Quando a gente pensa no que levou Lúcifer, né, a mudar o coração dele em relação ao que ele foi construído para ser, né, que foi criado para ser, ele teve o desejo de colocar o trono dele acima do trono de Deus. Eu quero ser tão bom quanto Deus é. Esse orgulho, essa falta de humildade é que hoje a gente tem visto em muitas pessoas, no quesito evangelho, no quesito igreja. Esse confronto precisa gerar em nós um sentimento de verdade daquilo que são as nossas emoções. A gente ter uma ideia errada daquilo que a gente é em verdade, isso entristece o coração de Deus. A gente vai ver uma planta, sabe que é planta e foi feita para ser planta, e planta faz fotossíntese. Isso alegra o coração dela. Se ela for fazer qualquer outra coisa, vai entristecer tanto a ela quanto a Deus. A gente vai ver um leão que nasceu para ser leão, vai morrer sendo leão. Alegra o coração do leão ser leão e morrer leão, e alegra a Deus que o fez assim. A verdade é que, muitas das vezes, né, o ser humano, criado por Deus, não sabe aquilo que Deus o fez para ser. E por conta disso, agora você é uma planta. Agora você é um leão ou qualquer outra coisa. Entristeço assim, o meu coração é vazio, atrás de vazio, e entristeço aquele que me criou. A gente vai ver na igreja líderes, né, que ainda não sabem qual é o propósito de Deus, entristecidos, paralisados, porque não estão de verdade alegrando o coração do Senhor. Você gosta muito desse texto, que no grande dia eu vou dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É por aí. E é justamente isso. O senhor tem uma fala, né, que o senhor traz na maioria das escolas, que se você ficar numa garagem durante a sua vida toda, se comportar como carro, fazer um barulho de um carro, isso não vai te transformar num carro, né? E aí tem vários aspectos que a gente poderia abordar, mas o principal, né, que realmente o senhor está falando e é realmente o que a gente precisa entender é buscar o propósito de Deus para as nossas vidas, né, apóstolo? Porque senão a gente vai estar tocando muito bem, né? Um ministro de louvor que vai tocar muito bem, vai fazer altos solos maravilhosos, mas Deus não chamou o cara para ser ministro de louvor. E aí ele vai falhar verdadeiramente em todas as áreas que ele for atuar se ele não estiver cumprindo o propósito de Deus na vida dele. E a gente vê isso em todas as áreas da nossa vida, né? Não só ministerialmente. Se você vai faz uma faculdade que não era o propósito, ou você não tem aptidão nenhuma para aquilo, você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e depois vai precisar fazer outra coisa. Vai para um emprego que talvez financeiramente era interessante, mas de repente te afastou da família, não era o propósito de Deus você estar naquele emprego, e aí você vai ter todo um prejuízo em todas as áreas da nossa vida, né? Se a gente não tivesse entendimento de propósito, de entender a nossa posição em Deus, sabermos o que Deus fez por nós, se a gente realmente todo dia, cara, Deus pagou um alto preço, deu seu único filho para que a gente tivesse vida eterna aqui, e a gente tem um propósito. Deus não mandou atuar e caiu aqui do céu. Ixi, agora vamos ver o que a gente faz com isso aí. Não é assim que funciona, né? Deus enviou com um propósito. Cada um de nós temos um propósito, a gente precisa cumprir esse propósito. Mas, por não entender isso, a gente tem pessoas, né, como o senhor falou, um querendo ser planta, pessoa querendo ser iPhone, querendo ser computador, querendo se transformar em inteligência artificial, e não vai dar certo, porque Deus nos criou para um propósito.
Jesus ensinando aquilo que é a oração do Pai Nosso, né? Ele diz assim, ó, você vai orar dizendo que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu. A maneira da vontade de Deus ser feita na terra é através dos filhos de Deus que habitam nessa terra. Que a sua mente haja um entendimento de poder fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Até amanhã.